Olá pessoal, meu nome é Gabriela Espósito, eu sou professora de Processo Civil e hoje eu vou dar para vocês uma aula sobre teoria geral dos recursos. A gente divide geralmente a parte de recursos em duas aulas separadas, uma sobre a teoria geral e a outra com recursos em espécies, que não é nosso objeto da aula de hoje. Inicialmente, eu começo dando para vocês um conceito de recurso do professor Barbosa Moreira, que diz: recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, invalidação, esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. Repetindo, recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. O que nós vamos fazer com esse conceito? Vamos separá-los em 4 partes para a gente poder entender bem o que é um recurso. Primeiramente, recurso é um remédio voluntário, ou seja, não existe no ordenamento uma obrigatoriedade de se recorrer, só recorre a parte que quer recorrer. Para ser recurso, tem que haver essa voluntariedade. Dentro desse aspecto da voluntariedade, a gente tem que analisar o reexame necessário, que se trata de quê? Quando a Fazenda Pública perde alguma ação, ela tem que obrigatoriamente recorrer à decisão judicial que a fez vencedora, perdedora. Então, o reexame necessário ocorre em todas as decisões que a Fazenda Pública for parte vencida. Esse reexame necessário, para alguns doutrinadores, é chamado de recurso de ofício, mas a gente pode afirmar que não é um recurso, por quê? Porque não existe a voluntariedade. Há uma obrigatoriedade por parte dos procuradores, por exemplo, de recorrer dessa decisão judicial. O segundo aspecto relevante, o recurso tem que ser dentro de um mesmo processo. Tem que ter cuidado para pensar, dentro do mesmo processo, não é nos mesmos autos. Pode ocorrer, por exemplo, um agravo de instrumento que irá se fazer uns novos autos, mas tem que ser dentro do mesmo processo. O recurso vai recorrer de uma decisão judicial dentro daquele processo que está instaurado. E aí a gente tem que analisar o quê? Que existem 2 meios de impugnação das decisões judiciais. Existem as ações autônomas, como a ação rescisória, o mandado de segurança contra ato judicial, e existem os recursos, que são esses que nós estamos tratando. E qual é a diferença? O recurso é dentro do mesmo processo que já está instaurado. A ação autônoma não, ela vai instaurar um novo processo. E aí como é que a gente vai saber se é uma ação autônoma ou um recurso? Em alguns casos, a gente sabe pelo próprio nome. Por exemplo, a ação rescisória é uma ação autônoma. Agora, um recurso especial, um recurso extraordinário, a gente já sabe pelo próprio nome, é um recurso. Só que em alguns casos isso não acontece, como por exemplo, os embargos de declaração, os embargos infringentes. Nesses casos, a gente tem que analisar o quê? A gente tem que analisar a lei. Somente a lei pode nos dizer o que é recurso. No caso de processo civil, a gente tem que analisar o artigo 496 do CPC, que traz um rol de tudo aquilo que é recurso. Claro que, em outros casos, no processo de trabalho, nos juizados, em processo penal, existem alguns recursos que não estão no Código Civil, no Código de Processo Civil, mas tem que sempre ser instituído um recurso pela lei. E o que é que esse artigo 496 nos diz? São cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência em recurso especial e em recurso extraordinário. Extraindo desse artigo 496, nós temos o princípio chamado de princípio da taxatividade. Então, o rol estabelecido por esse artigo é um rol taxativo. Não existe outros recursos, certo? Continuando na nossa definição, a gente vê que o recurso enseja o quê? A reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de uma decisão judicial. E aí, nesse momento do conceito, nós temos os 4 efeitos dos recursos, que são reforma, invalidação, esclarecimento e integração. E aí a gente tem que analisar o quê?
Quando é que eu peço uma reforma? Quando é que eu peço uma invalidação? A gente tem que ver o que a decisão está equivocada, o que está faltando na decisão. Então, se houver erro in iudicando, eu peço a reforma da decisão judicial. Se houver erro in procedendo, eu peço a invalidação. Se houver uma obscuridade ou uma contradição, eu vou pedir ao juiz um esclarecimento. E se houver uma omissão, eu vou pedir a integração. Então, a gente vai analisar agora esses 4 pontos. Primeiro, o que é o erro in iudicando? O erro in iudicando ocorre quando o juiz erra no julgamento da questão, ou seja, ele diz que o autor é pai sem ele ser, ele julga errado uma condição da ação, ele julga errado um pressuposto processual. Então, você vai pedir que o tribunal reforme aquela decisão. Havendo um erro in procedendo, eu estou tratando de um erro no procedimento, como, por exemplo, o juiz incompetente para julgar a causa. Nesse caso, eu vou pedir a invalidação. Vai haver uma cassação daquela decisão. O terceiro ponto, quando houver obscuridade ou contradição. A obscuridade se caracteriza quando o juiz não é muito claro ao proferir a decisão. Você lê e relê a decisão e não consegue entender. Já a contradição, não. É quando há elementos substanciais dentro da decisão contraditórios, como, por exemplo, o juiz já proferindo a decisão e diz que o autor está correto em todas as suas pretensões e, no final, julga improcedente. Ora, há uma contradição nítida. O que pode ter ocorrido? Pode ocorrer que o juiz, ao digitar, ele colocou o in em vez de procedendo apenas. Então, nesse caso, eu vou pedir um esclarecimento, que é mais simples. A gente pede o esclarecimento através do embargo de declaração. O último caso é a omissão, quando a gente vai pedir o quê? Uma integração. E quando é que ocorre uma omissão? Quando, por exemplo, o juiz profere toda a decisão e se omite na hora de julgar os honorários advocatícios. Então, a gente pede a integração dessa decisão. E aí, o último ponto do nosso conceito de recurso é a decisão judicial. Recurso só existe para impugnar uma decisão judicial. E aí tem que ter, para saber o que é a decisão judicial, eu tenho que saber que eu estou diante de um ato judicial e 2, tem que ter um cunho decisório. O que são atos judiciais? Atos proferidos por juízes ou desembargadores. E aí, no artigo 162, vem dizendo: os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Ora, por hora nós temos que pensar o seguinte: as sentenças e as decisões interlocutórias, sim, têm cunho decisório, sim, podem ser recorridas. Os despachos, não. Vamos deixar a discussão acerca dos embargos de declaração para despachos quando estudarmos embargos de declaração separadamente, recursos em espécie. Por hora, estamos diante de sentenças e decisões interlocutórias, que são atos judiciais com cunho decisórios que a gente pode recorrer. Só que, além das sentenças e decisões interlocutórias, os tribunais podem proferir acórdãos e os desembargadores podem proferir decisões monocráticas. Esses acórdãos e essas decisões monocráticas também podem ser recorridas. Temos que analisar mais um detalhe desse artigo 162. É o parágrafo 4º, que diz o seguinte: os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários. O que é que esse parágrafo 4º está dizendo? Existem alguns atos que não precisam necessariamente ser proferidos pelo juiz. O próprio servidor pode ir elaborar esses atos, como uma juntada, como uma vista obrigatória. E aí o que é que vai acontecer? Desses atos não cabe recurso. Recurso não. Por quê? Porque não é ato judicial. Mas eu posso peticionar ao juiz que revise esses atos. Por quê? Porque o servidor também pode errar, assim como o juiz. Então, pode ocorrer uma impugnação a esse ato, mas não um recurso.
Como eu disse, os atos recorríveis, então, são decisão interlocutória, sentença, acórdão e decisão monocrática. Depois de a gente entender bem o que é um recurso, nós vamos agora entrar no chamado juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos recursos. O que significa isso? Quando nós vamos interpor um recurso, nós temos que observar vários requisitos para um recurso ser recebido pelo tribunal e também pelo juiz que fará um juízo prévio de admissibilidade. Posteriormente, quando houver esses dois juízos de admissibilidade, que a gente vai explicar já já o que significa, nós vamos ter um juízo de mérito do recurso propriamente dito. E aí, através desse juízo de mérito, nós vamos ter o provimento ou desprovimento do recurso. Dentro do juízo de admissibilidade, o primeiro ponto a ser analisado, são 7 requisitos, é o cabimento. O que é o cabimento? Você tem que utilizar o recurso, o meio adequado, o recurso que a lei diz que deve ser utilizado para aquela decisão judicial. Então, se eu tenho uma sentença, a lei diz que eu tenho que apelar. Se eu tenho uma decisão, eu tenho que agravar. Eu tenho que utilizar um meio adequado. Você utilizando um meio equivocado, o juiz que irá analisar o juízo de admissibilidade não vai conhecer do seu recurso. A segunda parte é acerca da legitimidade recursal. Quem tem legitimidade para recorrer? As partes, o Ministério Público e o terceiro interessado. E aí, no ponto Ministério Público, eu abro um parêntese. Por quê? O Ministério Público, isso já caiu em concurso e na OAB, não é só legitimado para recorrer quando é parte. O Ministério Público pode recorrer como fiscal da lei. Então, legitimidade recursal às partes, o Ministério Público como parte ou como fiscal da lei e o terceiro interessado. O terceiro requisito acerca do juízo de admissibilidade é o interesse recursal. E aí nós vamos ter um binômio, utilidade e necessidade. A utilidade significa o quê? Aquele recurso tem que ter uma vantagem prática. Ele tem que tem que trazer para a parte aquilo que ela está precisando. E a necessidade? Necessidade é o recurso, é o único meio que eu tenho para tentar conseguir o que eu quero. Senão, eu não vou conseguir alterar a decisão judicial. Então, temos que analisar no interesse recursal a utilidade e a necessidade. O quarto ponto do juízo de admissibilidade que será analisado é a inexistência de fato extintivo ou impeditivo. O próprio Código traz alguns fatos que causam a extinção ou impedimento do recurso. Então, existindo qualquer um deles, o juízo de admissibilidade será negativo. O quinto ponto é a tempestividade. O que é a tempestividade? O recurso tem que ser interposto no prazo previsto em lei. Atualmente, o nosso Código de Processo Civil traz prazos muito diferenciados. Por exemplo, 15 dias, 10 dias, 5 dias para o embargo de declaração. Você tem que analisar cada caso a caso. E o que é que acontece se eu não interpor o recurso no prazo estabelecido na lei? Vai ocorrer uma preclusão temporal. E dentro do tema tempestividade, a gente tem que analisar alguns detalhes que geralmente caem em prova de OAB. Eu trouxe algumas questões ao final que vocês vão ver que trazem essas questões de prazo. Primeiro ponto é o recurso prematuro. O que é o recurso prematuro? É aquele recurso que é interposto antes do prazo começar a correr. Ou seja, não ocorreu a publicação em Diário Oficial. Houve muita discussão acerca disso, principalmente no que se trata dos acórdãos das decisões colegiadas de tribunais. Só que atualmente vem se admitindo, por conta da publicação eletrônica na internet, que já sai a sentença, a decisão, que se interpõe o recurso antes do prazo. Só que nós temos que tomar cuidado com a súmula 418 do STJ, que traz o quê? Para você interpor um recurso especial,
se ainda estiver ocorrendo o prazo para os embargos de declaração, depois dos embargos, eu tenho que ratificar aquele recurso. Eu tenho que confirmar o recurso, senão ele vai ser considerado, vai ocorrer a preclusão temporal. Também acerca do prazo, é interessante lembrar que a Fazenda Pública, o Ministério Público, litisconsorte com procuradores diferentes, parte representada por defensor, autarquias e fundações públicas têm prazo em dobro para recorrer. Por fim, o penúltimo requisito que nós vamos tratar é a regularidade formal, que é o quê? O recurso tem que estar exatamente do jeito que o código traz. Por exemplo, um agravo de instrumento, nós temos que apresentar as cópias, temos que apresentar tudo que tinha no recurso, no processo originário. Então, há uma regularidade formal. O último ponto é o preparo. O que é o preparo? São as custas processuais. Via de regra, o preparo tem que ser imediato, sob pena de deserção. Só que, eu não efetuando o preparo integral, o juiz pode me intimar, na verdade ele vai me intimar, para que no prazo de 5 dias eu efetue a complementação, sem comprometer o seu recurso, sem que seu recurso seja considerado deserto. Acerca da deserção, a súmula 187 do STJ é importante e ela diz o quê? É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça quando o recorrente não recolhe na origem a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. Essa súmula já caiu na prova da OAB. Outro ponto importante que tem que se ter cuidado é em relação aos juizados. A Lei 9099 de 95, no seu artigo 42, diz que a parte tem 48 horas para efetuar o preparo após a interposição do recurso, sem que ele seja considerado deserto. Outro ponto importante acerca do preparo é a súmula 484 do STJ, que admite que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Então, observe, tem que ser após o encerramento. Se você interpôs o recurso no último dia, mas o expediente bancário não tinha sido encerrado e você não efetuou o preparo, seu recurso vai ser considerado deserto. Tem que analisar que é após o encerramento do expediente. Depois dos recursos, depois de analisado todos esses juízos de admissibilidade, nós vamos entrar no juízo de mérito do recurso. Só que o que é que acontece? Primeiro, nós vamos interpor o recurso perante um órgão. Esse órgão, que pode ser o juiz ou o próprio tribunal, vai analisar o juízo de admissibilidade, vai analisar todos aqueles requisitos. Se calar, se for omisso, se não disser nada acerca do juízo de admissibilidade ou da ausência de um dos 7 requisitos e passar diretamente para o exame do mérito, significa que o juízo de admissibilidade foi positivo. Então, o tribunal ou o juiz recebe o recurso, faz primeiramente o juízo de admissibilidade. Aceitando, recebendo, vai passar para o órgão julgador desse recurso, que também pode ser o mesmo que recebeu. Sendo o mesmo, o tribunal ou o juiz abrirá vistas à outra parte e, após o recebimento dessa resposta, digamos assim, nós vamos ter o segundo juízo de admissibilidade. Sendo diferente o órgão que recebeu do órgão que vai julgar, quem recebe, depois do primeiro juízo de admissibilidade e vai julgar, faz um segundo juízo de admissibilidade. Ou seja, sempre o juízo de admissibilidade tem que ser duplo. Ele pode ser triplo em alguns casos, que a gente vai analisar quando estudar recursos em espécies. Mas, por hora, vamos pensar que ele é duplo. Um, do órgão que recebeu, que vai analisar inicialmente, e 2, o órgão que vai julgar.
Passados esses dois juízos de admissibilidade, eu entrarei no juízo de mérito, que é o juízo realmente das questões daquele recurso, que a gente vai analisar tudo que eu disse que estava errado, tudo que eu pedi que fosse esclarecido, e aí o recurso pode ser provido ou desprovido. Então, depois dessa parte inicial, essa parte conceitual, eu trouxe algumas questões para a gente resolver juntos. Por quê? É importante a gente ver as questões para saber, tem que estudar a teoria geral dos recursos, cai na prova da OAB, cai em prova de concurso. Eu trouxe 3 questões da OAB e uma questão de um concurso de juiz. E aí, é importante, antes de resolver questão, dar uma lida no código, dar uma lida na doutrina. Às vezes, as questões traz só letra da lei, mas às vezes não. Tem uma questão aqui que só foi resolvida por doutrina. Então, vamos lá para a primeira questão. É uma questão da OAB 2008.1. Com base na teoria geral dos recursos, assinale a alternativa correta. Letra A. O agravo interposto contra a decisão que nega seguimento aos recursos especial e extraordinário não dispensa preparo. Pronto. Letra da lei, puramente. Artigo 544, parágrafo 2º do CPC. Esse agravo especificamente não tem preparo, mas eu só vou saber disso lendo o Código de Processo Civil. Letra B. A renúncia do recurso não impede a interposição posterior de outro recurso. Ora, o que é a renúncia? É um fato impeditivo. Nós vimos estudando juízo de admissibilidade que um fato impeditivo vai ocorrer o quê? Um juízo negativo de admissibilidade. Então, ele não vai impedir? Não, ele vai impedir a interposição posterior de outro recurso. Letra C. É possível desistir do recurso antes da sua interposição. Não, o erro aqui é o seguinte. A renúncia é feita antes da interposição. A renúncia é um fato impeditivo que é feito antes da interposição. A desistência é posterior. A desistência é um fato extintivo. Isso está nos artigos. Essa parte toda de renúncia e desistência está no artigo 501 e 502 do CPC. A letra D. O direito de recorrer é um direito potestativo processual. Pronto. Você resolveria essa questão meramente por exclusão das anteriores, se você não soubesse que sim, o direito de recorrer é considerado por alguns doutrinadores como um direito potestativo processual. Você resolveria por exclusão? Resolveria, além do código, tudo certo. Mas é importante ler doutrina para a gente saber desse aspecto. Ficando em dúvida entre duas, você resolveria pela doutrina. A segunda questão é da OAB 2009.1. Considerando o que dispõe o CPC a respeito de recursos, assinale a alternativa correta. Letra A. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer somente no processo em que é parte. Não, falamos isso quando estávamos estudando legitimidade. O Ministério Público pode recorrer quando é parte no processo ou quando é fiscal da lei. E isso está no artigo 499, parágrafo 2º do CPC. B. A desistência do recurso interposto pelo recorrente depende da concordância do recorrido. Não. No artigo 501, como eu disse, que trata da desistência, tem explicando o quê? Que independente da concordância da outra parte, eu posso desistir. A letra C. Havendo sucumbência recíproca e sendo proposta apelação por uma parte, será cabível a interposição de recurso adesivo pela outra parte. Nessa letra, eu vou explicar um pouquinho 2 aspectos. Primeiro, o que é a sucumbência recíproca? É bem simples. Nós chamamos de sucumbência recíproca o quando ocorre na sentença, vamos supor, ou na decisão, fatos desfavoráveis para ambas as partes. Uma parte perdeu em um aspecto, outra parte perdeu em outro. E aí, vai existir interesse de recorrer pelas duas partes. E o que pode acontecer? A, que perdeu um pedido, e B,
que perdeu outro pedido, querem interpor recurso. A vai e interpõe, vamos supor, uma apelação porque estamos diante da sentença. O que é que B pode fazer? Interpor o chamado recurso adesivo, que é o recurso que será julgado junto com o recurso do A, tá certo? Então, recurso adesivo está no artigo 500 do CPC. E sim, havendo sucumbência recíproca e sendo proposta apelação por uma parte, será sim cabível a interposição de recurso adesivo pela outra parte. A letra D. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, habilita o advogado a desistir do recurso. Não, na verdade, não está nessa parte, essa resposta não está na parte de recursos do Código, está no artigo 38. Ao tratarmos de procuração, nós temos que saber que para um advogado desistir do recurso, a procuração tem que ter poderes expressos para tais. Tem que ter poderes chamados de poderes especiais. Tem que estar lá na procuração. Eu dou poder ao meu advogado de desistir desse recurso para mim, se ele achar correto. A terceira questão é uma questão da OAB 2008.1, que diz: não constitui requisito intrínseco de admissibilidade recursal. A. O interesse recursal. B. A regularidade formal. C. A inexistência de fato impeditivo ou extintivo. E D. A legitimidade. Essa é uma questão que só com a leitura do Código você não conseguiria responder. Você teria que ir para a doutrina. E é importante, como eu vou dizer no final até, que ler duas doutrinas separadas, para você saber como os autores tratam desse tema. O que é que acontece? Parte da doutrina diferencia esses requisitos de admissibilidade em intrínsecos ou extrínsecos. Os primeiros seriam apenas uma análise formal imediata, com a leitura do recurso. Já os segundos não. É uma análise formal externa, de forma que nessa questão a resposta seria a letra B, porque a regularidade formal advém de uma análise externa, é um requisito extrínseco e não intrínseco, certo? Então, não constitui requisito intrínseco de admissibilidade recursal a regularidade formal. A quarta questão é uma questão de juiz substituto de 2011, que diz, em relação aos recursos no processo civil, a insuficiência no valor do preparo recursal implicará deserção imediata. Ora, nós vimos quando estudamos preparo. A parte será intimada e terá 5 dias para complementar o pagamento. Então, não é imediato. Lembrando que, via de regra, sim, o preparo tem que ser efetuado imediatamente. Essa é uma exceção para quando há insuficiência do valor. B. O recorrente pode desistir do recurso, desde que com a anuência do recorrido ou dos litisconsórcios necessários. A gente já viu na questão anterior, não precisa de anuência. É o artigo 501 do CPC. A letra C. O não conhecimento do recurso principal não tem influência em relação ao recurso adesivo, que nesse ponto torna-se autônomo. Não. O recurso adesivo não será conhecido se houver a desistência do principal, se o principal for inadmitido ou se o principal for considerado deserto. O recurso adesivo ele não se tornará autônomo. A letra D. Com exceção dos embargos de declaração, o prazo para recorrer no processo civil será sempre de 15 dias. Não. O agravo de instrumento e agravo retido, por exemplo, tem um prazo de 10 dias. Está no Código Letra da Lei. E a letra E. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Está corretíssima. Nós já vimos em questões anteriores. Vocês devem ter notado que os assuntos acerca de teoria geral dos recursos se repetem nas questões. Então, eu repito, é importante, depois da aula, dar uma lida no código, ver o que trata de apelação, ver o que trata de fato impeditivo, ver o que trata de fato extintivo, e aí ler doutrina, uma ou duas, de preferência, para poder resolver as questões posteriormente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula
e desejo a vocês bons estudos e que todo mundo consiga passar na OAB e no concurso que vocês pretendem.